Fala galera, tudo bem? Aqui é GA. Hoje eu vou fazer vídeo sobre uma arma histórica, tá? Que é tá aqui, o alemão K98K, tá? Karabiner, acho que esse é o nome, o K representa, tá? Essa daqui, tá? Vocês já devem ter visto isso aqui em filme com certeza, né? Filme de Segunda Guerra sempre vai ter um desse aqui. Tirando no Pacífico, né? O Pacífico era nos japoneses, mas na Europa vai ter esse fuzil aqui em tudo quanto é lugar, porque era o fuzil da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Tá? Essa arma aqui foi fabricada aproximadamente 15 milhões de fuzis iguais a esse. E você acha essa arma até hoje em uso em diversos países do mundo. Tá? Tem várias curiosidades, mas no final da guerra tinha, de novo, 15 milhões de armas dessas capturadas pelos aliados, tanto Rússia quanto Estados Unidos, Inglaterra, França, capturaram essas armas e distribuíram na Guerra Fria para vários países, começando com uma curiosidade, né? Dentre eles, Israel, tá? Apesar dessa marca ser esse fuzil ser da Alemanha nazista e ter marcas com suástica aqui, com em vários lugares, eles não, em alguns casos, algumas das importações feitas para os Estados Unidos vêm de Israel e ainda tem as marcas intactas, vai entender. Mas quando o Estado de Israel começou a se formar, isso é uma das curiosidades que eu ia falar durante o vídeo, eles receberam centenas de milhares desses fuzis para poder se defender ali dos Estados Árabes em volta deles. E foi uma das armas que eles receberam, porque tinha estoque disso daqui em tudo quanto é lugar. A Rússia, né, a União Soviética na época, fez a mesma coisa com outros países no leste europeu. No leste europeu tinha produção própria, tá? Na Iugoslávia, eles produziram esse fuzil em larga escala. Em vários outros países, na Polônia, na Tchecoslováquia, daquela época, né, o CZ. A própria FN produziu esse fuzil. Não estou falando só da produção durante a guerra, tá? Depois na Guerra Fria. Mas, voltando para o fuzil, ele foi concebido em 1935, tá? E aí tem uma curiosidade brasileira aqui, que daqui a pouco eu falo. Mas ele foi concebido em 1935, pelo que eu estudei, ele foi uma alteração feita em outras carabinas, tá? Já existiam outras carabinas, que isso aqui eles chamavam de carabina na Alemanha, é esse aqui, por causa do Tratado de Versalhes, tá? Eles usavam esse fuzil aqui, tá? Que é o Gewehr 98, muito maior o cano, tá? Se você for comparar aqui, tá? Ele é muito maior. Um palmo aí de diferença de tamanho de cano, também 8mm, tá? E eu tenho um aqui, tá? E eu tenho outro aqui, tá? Esse aqui acho que é um pouco mais antigo, mas o tamanho é o mesmo, tá? Esse aqui não é o Gewehr 98, é um anterior. Ih, caiu aqui meu apoio de porta. Mas assim, ele tem as mesmas características do K98, só o cano é um pouco maior. O que a Alemanha fez? Eles tinham restrição de produção de fuzis de guerra, né? Então eles inventaram esse termo carabina, tá? Porque carabina não estava dentro dos termos do Tratado de Versalhes. Então eles puderam recomeçar a produção deles, expandir muito o exército deles, porque eles tinham uma limitação, acho que era de 200 mil fuzis na Alemanha, e eles puderam produzir milhões de armas dessas daí. Tá? E começou em 1935. Uma curiosidade, tá? Eu estou falando de história, depois eu falo do fuzil em si, mas uma curiosidade é que vocês estão vendo esse fuzil aqui, tá? E esse fuzil aqui é um Mauser, que está escrito Mauser aqui, produzido em 1935. Por que eu sei? Porque está escrito aqui, 1935. E olha que legal isso daqui. Esse daqui foi um dos fuzis produzidos, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um close aqui. Esse aqui foi um dos fuzis produzidos
para fins comerciais, para poder aumentar a produção da Alemanha nazista pré-Segunda Guerra, para burlar o Tratado de Versalhes. Eles tinham o governante da Alemanha, que eu não vou falar o nome aqui, senão o YouTube não gosta, ele fica chateadinho. Alguém aí que fez um comentário no outro vídeo que o YouTube fica chateadinho, mas esse cara, né, ele tinha um amigão num país da América do Sul, né, e esse amigão dele, em 1935, fez uma importação de algumas acho que 5 mil ou 10 mil, não lembro agora. Eu fiz um vídeo sobre esse fuzil aqui, para esse país na América do Sul, tá, que vocês vão ver aqui o brasão desse país da América do Sul, para quem souber, fala aí que brasão que é esse, tá? Esse amigão dele, na América do Sul, fez um pedido de é tipo um cara, não é bem um K98, mas é considerado uma carabine em 7mm Mauser, porque esse era o calibre padrão do Exército Brasileiro, que é esse fuzil aqui. É basicamente a mesma coisa que um K98, mesmo sistema de funcionamento, tá? Mesma capacidade, só o calibre diferente, mas é quase a mesma coisa, tá? Do que um K98. Eu poderia dizer que é a mesma coisa, mas sei lá, vai ter gente que vai divergir aí, mas é basicamente o mesmo fuzil, com algumas diferenças na mira, uma outra diferença, a mais principal o calibre, mas em termos de funcionamento e de fabricação alemã da Mauser, tá? Tem um Mauser ali, bem grandão, no mesmo ano que foi lançado o K98 para o exército nazista alemão, tá? Esse amigão que eu tô falando do tal do Adolfo, né? Era o Getúlio Vargas, amigão dele, tá? Ele tinha muitas simpatismas pelo fascismo, na verdade ele era um fascista, né? O Getúlio Vargas, você vê tudo que ele pegou da Itália, a CLT, Carta de Lavoro, e aí por aí vai, né? Mas isso é um fato histórico, tá? Ele era um fascista, ele era um ditador. Você pode gostar ou não gostar do que ele fez, das coisas que ele fez. Ele fez, sei lá, um monte de indústria no Brasil, estatizou tudo, vai saber. Mas ele era fascista, tá? E ele ajudou o Adolfo, né, a aumentar a produção de armas na Alemanha, para vocês verem como são as coisas, tá? Tem algumas diferenças, tá? Aqui na frente você vai ver que essas peças são um pouquinho diferentes, mas em termos de funcionamento são iguais. Então o Brasil adotava fuzis Mauser, tá? Tem uns 15 aqui lá dentro daquele armário. Esse aqui é um deles em 7mm Mauser. Que mais? Eu peguei o 1935. Esse aqui é uma réplica de um parecido com esse daqui, um VZ-24, feito na República Tcheca em 1924, VZ-24. Para as tropas paulistas revolucionárias, né? Era um contrato que ia para a China, depois veio para o Brasil, foi capturado pelo exército. É uma salada a história dessa arma aqui, mas ela foi encomendada pelos paulistas durante a Revolução de 1932, tá? Tô saindo em várias tangentes aqui, porque tem muita história, tá? Então nessa época, o que aconteceu? A maioria dos poderes que estavam lá na Segunda Guerra Mundial, eles tinham fuzis um pouco mais longos, no padrão do Gewehr 98. Esse aqui é o Mosin Nagant dos russos, esse aqui é original, usado na Segunda Guerra, tá? E você vê que ele é bem grande. Quando a Alemanha adotou isso em 1935, isso não passou despercebido, porque é um fuzil um pouco menor e o tipo de combate que estava se travando agora na Europa não era mais aquele combate de trincheira, que você tinha que acertar alvos a 1 km, você ficava estacionário. Não, mudou o tipo de combate. Era um combate mais rápido, mais mecanizado, com apoio aéreo, com apoio com uso extensivo de tanques, blindados, né? Então uma arma mais leve, com cano mais curto, era mais interessante, inclusive, para usar em ambiente confinado e tudo mais. Então os próprios soviéticos, só para dar um exemplo, pegaram essa arma aqui, que é o Mosin Nagant, em 1930, acho que na década de 30 que eles fizeram isso aqui, e em 1944 eles adotaram essa versão muito menor, tá? Muito melhor para você usar em ambiente confinado e no
no cenário da Segunda Guerra Mundial. É um fuzil bem menor, tá, do que o Mosin Nagant original, que era grandão. Tá? Basicamente todos os outros países fizeram uma coisa semelhante. Os ingleses já, que esse aqui é um Lee Enfield, já tinham feito uma coisa semelhante. O fuzil deles ainda era grande, mas tem algumas vantagens ali no Lee Enfield. Depois eu falo sobre isso. Eu já fiz o review do Lee Enfield. Tá? Esse fuzil aqui ele funciona por acionamento manual. Tá? Eu já chequei se a arma estava fria, tá? Mas tem 5 de capacidade. E você coloca isso com, chama de stripper clip. É um clipe mesmo que você coloca aqui em cima. Você enfia o dedão lá dentro, entra 5 de capacidade. Você usa, quando acaba, você vai lá e refaz isso daí. Toda vez que você vai disparar, você tem que fazer esse movimento aqui. Tá? E é isso. A trava é aqui em cima. Tá? Aqui está travado. Pro lado direito é para você desmontar. Tá? Para você desmontar, você puxa isso aqui, tá? essa alavanca aqui, ele sai o ferrolho. Quem já fez exército brasileiro aí sabe fazer isso aqui com o olho vendado, porque o Mosquefal, tá? Eu até tenho uma versão do Mosquefal aqui, que eu já fiz review, ele usa o mesmo mecanismo. Tá? O mesmo mecanismo de um Mauser antigo, Gewehr 98 e K98, é o mesmo mecanismo. Tá? Essa arma aqui, tá? Ela é uma arma captura russa. Como que eu sei? Porque aqui do lado esquerdo, eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, deixa eu tentar ir para aí de novo, tá? É complicado fazer isso, tem que ficar indo para aí e voltar, mas os efeitos especiais aqui ainda não são muito bem feitos. Não sei se vai dar para ver, mas aqui na arma tem um X. Quando tem um X na parte de cima da arma, é porque foi uma captura russa. Tem todas as marcas alemãs aqui, tá? Da Wehrmacht, marca de prova das fábricas. Esse daqui foi feito em 1942, tem aqui 42, na verdade 42 eu acho que é a marca, mas foi feito em 42 também. Foi feito por uma tal de Sauer, tá? A Sauer é uma tal de, uma marca que não é muito famosa, só é a Sig Sauer. Sig Sauer é a tal da Sauer. A Sauer era alemã, foi feito pela Sauer em 1942. Tem o número de série aqui. Os russos, o que eles faziam? Eles iam com uma canetinha elétrica, e não sei se vai dar pra ver, deixa eu tentar focar aqui. E aqui tem um número, tá? Eles marcavam o número no ferrolho com essa canetinha elétrica. Esse aqui até que não tá tão invasivo, mas eles marcaram aqui as capturas com essa canetinha. Mas fora isso, a arma tá perfeita, tá? Tem mais marcas aqui que não vai dar pra ver aqui na coronha. Com certeza não vai dar pra ver, mas tem marcas de prova aqui, 2 marcas de prova. Mas, de novo, captura russa. O que acontece quando eles capturavam um Mauser alemão? Tá? Os caras pegavam o ferrolho, desmontavam, tacavam numa pilha, tiravam o cano, tacavam em outra pilha, pegavam a coronha, tacavam em outra pilha. Eles refaziam o metal, tá? Isso é comum em captura de pistola, de qualquer arma que foi capturada pelos soviéticos. E aí eles pegavam lá e falavam, isso aqui encaixa aqui, esse aqui encaixa aqui, tá bom, o que não tá bom jogava fora, e aí refazia em arsenal soviético. Para usar no apocalipse zumbi, na Terceira Guerra Mundial, sei lá, deixava em estoque do exército ou para dar para a guerra que eles chamavam de... sei lá, a guerra quando eles não estavam presentes, tá? Tem um nome em português, eu esqueci. Proxy Wars aqui que chama. Mas eles davam para os aliados deles, comunistas do mundo, sei lá, devem ter dado isso aqui para tudo quanto é gente, Cuba, Coreia, sei lá, todos os aliados comunistas que eles tinham. Mas uma coisa interessante é que essa arma foi feita, a parte de cima foi feita em 1942, mas para quem entende um pouco de K98 vai saber que essa coronha é pré-1939, se não me engano, tá? Por quê? Porque essa coronha aqui, ela é feita de madeira maciça, tá? A partir, acho que de 38 ou 39, os alemães mudaram a madeira para laminada, que tem suas vantagens e desvantagens. Acho que é mais leve, mas ela não aguenta mais tanto tranco, um negócio assim.
tá? Mas por quê? Porque é mais fácil de produzir, basicamente isso. Uma madeira laminada, mais fácil de produzir, produção em série, tá no meio da guerra, tem que produzir um monte de arma, beleza. Essa coronha aqui não é a coronha original da parte de cima, tá? Captura russa, eles remarcaram aqui alguns números de série, na coronha, 517 aqui, tá 517 na arma inteira, tá? Os russos faziam isso. Apesar disso, veio com esse sling aqui, essa bandoleira, tá velhinha, não sei se é original, provavelmente não é, mas é uma que parece bem original, tá? Ela cabe aqui direitinho no lugar da bandoleira alemã. Era uma bandoleira para usar de lado, que facilitava o uso para fazer outras atividades, tá? Então ela tem um zarelho aqui, tá, do lado esquerdo, e tem um lugar para você encaixar a bandoleira no meio da coronha. É assim que eles usavam, tá? Os soviéticos tinham uma coisa parecida aqui no Mosin Nagant, aqui e aqui, tá? Esse Mosin Nagant tá sem a bandoleira, mas você usava ela lateral, tá? Um ponto só lateral faz todo sentido para esse fuzil aqui, tá? Tem um limpador aqui, eles chamam de cleaning rod aqui, um ferrinho para limpar a arma. Veio com a mira toda, que é difícil de você achar um K98K com essa capa de mira aqui, tá? A maioria deles está desse jeito assim, sem a capa de mira em cima, um protetor de mira, tá? Veio com isso daqui e é basicamente isso, é madeira no aço. E a arma que eu, assim, essa arma aqui, não exatamente o K98K, mas esse tipo de arma, o Mauser, ação Mauser mesmo, pode ser feito por outros fabricantes, acho que é o fuzil que eu mais gosto, tá? Eu tenho o fuzil semiautomático, eu tenho de tudo quanto é jeito, mas é um dos fuzis que eu mais gosto. Acho que o conjunto dele é provavelmente o melhor fuzil, na minha opinião, da Segunda Guerra Mundial, por ação em ferrolho, tá? Tem gente que vai achar que é o Lee Enfield, é um ótimo fuzil também, mas em termos de robustez, eu acho que o Mauser é o mais parrudo, tá? O Lee Enfield é ótimo, tá? É uma ação manteiga, tá? Uma ação manteiga. Ele tem capacidade maior do que o Mauser, ele tem 10 de capacidade. Esse aqui é o fuzil dos ingleses, tá? 10 de capacidade contra 5 de capacidade, porém, ele tem muita pecinha, tá? E ele tem muita pecinha mais propenso a quebrar, na minha opinião, tá? Eu já desmontei essa arma, essa arma aqui é mais simples de operar, na minha opinião, tá? O Mosin Nagant, comparando, é uma arma mais tosca, tá? É uma arma muito mais tosca, na minha opinião, tá? Não é tão macio, varia muito de arma para arma. Todos os Mausers têm uma consistência muito grande, até os que foram feitos mais para frente da guerra, tá? Esse aqui ainda não foi. Esse K98 não é de final de guerra. Ele é do meio ali, até 42 ainda tinha uma produção decente de Mauser. A partir daí, cada ano que passava a qualidade caía porque eles não tinham mais material, eles faziam o que podiam ali com o material que eles tinham. De todos os países, basicamente, aconteceu isso. Essa Walther aqui é um caso desse. Dá pra ver as marcações do ferramental. Eu já fiz o review dessa arma, tá no canal. Eu trouxe essa arma aqui, é uma Walther P38 da Segunda Guerra Mundial, porque essa era a arma oficial dos alemães, a P38, e esse era o fuzil oficial dos alemães. Existiam sim fuzis semiautomáticos, G43, tinham outros fuzis semiautomáticos, submetralhadoras e tal, mas esse aqui, até o final da guerra, foi o fuzil oficial principal dos alemães, tá? Assim como o Lee Enfield foi dos ingleses, e os soviéticos tinham armas semiautomáticas também, mas os principais deles ainda eram o Mosin Nagant. Tá? Só expandido no K98K sobre competidores de novo, um país que adotou que teve uma grande vantagem no armamento foi os Estados Unidos, que adotou o Garand. Tá? O Garand é um fuzil semiautomático de cara, tá? 8 de capacidade, um ótimo calibre, o 30-06, tá? Muito preciso. Tá? Esse aqui foi feito em 1942, vou fazer o review separado.
mas eles já tinham toda a tropa americana, com algumas exceções usando o Springfield 1903, tá? A maioria da tropa americana, esse era o fuzil oficial dos Estados Unidos, semiautomático. Muita vantagem em cima de todos os outros países durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, ele ficou já obsoleto, porque tinham fuzis semiautomáticos fáceis de fazer. Um deles era o AK-47, por exemplo. Tá? Muito fácil de fazer, não precisava de tanta madeira e tudo mais. Mas o K-98, de novo, foi um fuzil muito robusto. Eu escutei que o Adolfo ele era meio purista, não queria mudar, achava que isso aqui era suficiente para a guerra, já tinham as fábricas já estavam com ferramental tudo pronto para isso daqui. Em termos disso, eu não sei, era melhor ter investido com certeza numa arma semiautomática como os americanos fizeram. Tá? Eles estavam em desvantagem com esse fuzil, apesar dele ser muito robusto. Tá? Não tem como você colocar... é óbvio que isso, você tem tática, estratégia, liderança, tudo isso é mais importante do que a arma em si, visto que no começo da guerra os alemães com equipamentos até inferiores invadiram a França, botaram os ingleses para correr ali da Europa porque eles tinham táticas superiores e não só armas. As armas deles em relação aos franceses eram até inferiores, se você for ver tanques, por exemplo, blindados, eu estou falando. Mas eu acho que foi um erro não terem adotado um fuzil semiautomático com mais antecedência. Um erro bom, né? Porque ninguém queria estar falando alemão agora. Mas é uma arma excelente, tá? É a arma que eu mais gosto. Eu com certeza... estou esquecendo de falar de preço. O preço varia muito, galera, porque tem muitos códigos diferentes, tem armas feitas no pré-guerra, durante a guerra, tem cópias feitas no pós-guerra, que eles falam que eram K-98 convertidos, tem muita coisa diferente. Então o preço pode variar, assim, eu não vejo menos de $800, tá? Pode ser que alguém ache um negócio em algum lugar por menos de $800, ainda mais agora, 2021. Tá? 2020 foi uma maluquice, preço de arma dobrou em alguns casos, triplicou o preço de algumas armas, inclusive armas históricas, não sei porquê, mas aumentou muito o preço de arma. Então uma captura russa como essa, você vai pagar entre $800 a $1.200, tá? Dependendo do estado. Tem alguns em perfeitas condições que vai ser muito mais caro, você pode dar sorte de achar um mais barato, e aí vai. Eu, particularmente, todo mundo já sabe, gosto de arma que foi usada. Tá? Essa arma foi usada no cenário oriental. Por quê? Porque foi uma captura russa. Ou seja, foi lá russo contra alemão, isso aqui foi capturado. Ou de rendição, não sei. Mas essa arma foi capturada pelos russos, foi usada na guerra. Eu gosto disso, a arma que foi usada. Essa arma, esse aqui foi usado na Segunda Guerra. Esse Mosin Nagant foi usado, esse Lee Enfield foi usado na Segunda Guerra. Todas essas armas que eu tenho aqui, com exceção das brasileiras, óbvio, foram usadas na Segunda Guerra. Tá? Tinha mais algumas coisas para falar, eu já falei sobre o CZ, você vai ver que até a madeira parecida entre esses fuzis, eles foram feitos em épocas diferentes, esse aqui na década de 20, esse aqui na década de 30, esse aqui na década de 40, e todos eles seguem mais ou menos a mesma linha de Mauser, mas o K-98 é esse aqui, tá? Não é os outros dois, são só parecidos, tá? Tem algumas coisas diferentes. A madeira desse vem mais para frente, a mira é menor, esse aqui a mira é maior, tem algumas diferentes, tem várias variantes, de novo, feitos na Iugoslávia depois, acho que é 47, 48, tem o modelo 24, 48, um negócio assim. Modelos que você achava até barato nos Estados Unidos e agora já estão mais carinhos. De novo, todas as armas aqui em 2020 duplicaram, triplicaram de preço. Maluquice. Mas é o que é. Em termos de precisão, é um fuzil preciso, ele usa o calibre 8mm Mauser, tá? Para quem não sabe, o exército brasileiro usou 7mm Mauser, que foi a munição original que o Paul Mauser fez pro
acho que era o Gewehr 98 ou 94, não lembro agora. Mas a munição original que o Mauser projetou para esses fuzis foi o 7mm Mauser, que o exército brasileiro usou até o final da década de 40, eu acho. Tá? E depois substituiu pelo 3006, depois pelo 308 e agora o 556. Mas os alemães não gostaram do 7mm Mauser, queriam uma coisa maior, e aí adotaram o 8mm Mauser. Tá? Foi uma coisa parecida com o que aconteceu com a Luger. Tá? A Luger, originalmente, acho que é Peter, esqueci o primeiro nome dele, o Luger, ele projetou a Luger para o 765 Luger, tá? Eles chamam de 30 Luger 765 Parabellum. Tá? Os alemães não gostaram, queriam um calibre maior, ele fez o 9mm Luger, ou 9x19, ou 9mm Parabellum. Tá? Uma coisa parecida aconteceu com o K98, o Mauser fez, tinha um cara que chamava Mauser mesmo, ele tem a fábrica dele que chamava Mauser, depois foi comprada pela DWM, mas quando ele fez esse fuzil, ele projetou pro 7mm Mauser, e depois os alemães adotaram o 8mm Mauser, que queriam um negócio maior. É isso aí. É o que faziam na época, e aí no final da Segunda Guerra, no meio da guerra, eles acabaram fazendo o 8mm curto, eles acabaram vendo que um calibre intermediário, que não é o caso do 8mm Mauser, era mais interessante ainda para combate urbano. Tá? E aí você surge aquele 8mm curto, usado no STG-44, você tem outros calibres que começam a ser trabalhados. O 7.62x39 dos russos foi um calibre desenvolvido nessa filosofia de diminuir o peso, não ter essa necessidade de longa distância, uma arma mais leve. Isso aqui está no intermediário disso, de indo para um fuzil de batalha grande, um cano grande para usar em trincheira, para um fuzil um pouco menor, para um cenário intermediário, que aí vai para os fuzis até menores. Você pega na própria Segunda Guerra o 30 Carbine, que é... Tem um aqui? Tem até aqui. Esse aqui foi um fuzil usado... Um fuzil é uma carabina, né, usada pelos americanos em 30 Carbine, que é um calibre intermediário, um dos primeiros a adotar essa evolução para ambiente urbano e não tanto ambiente rural. Tá? Isso aqui fez um grande sucesso levinho, boa capacidade, e 3 vezes a capacidade de um fuzil, acho que é 15 de capacidade isso aqui, tá? E semiautomático, fácil de fazer, isso aqui é uma coisa babinha de fazer, tá? Relativamente fácil de fazer, digo, mais barato e tudo mais. Mas eu tô aqui saindo em várias tangentes. Eu não sei se esse papo é legal ou não. Tem muito mais coisa para falar, tem muitas variantes desse fuzil, mas era isso que eu queria falar hoje. Se eu esqueci de alguma coisa, fala aí alguma coisa específica, eu faço um vídeo separado. Mas esse fuzil é o fuzil que eu gosto, cara. Eu não tinha um K98 ainda, eu comprei faz alguns meses pra gente fazer aquele vídeo da Segunda Guerra, que ficou mais ou menos. Mas é muito legal, cara, é muito legal, é história pura isso aqui, tá? Você vê esses laços, até da história brasileira, de governo brasileiro misturado com a Alemanha nazista, com políticas fascistas do Mussolini, e pelas armas você começa a chegar e fala, porra, mas tem um Mauser brasileiro, não, com um brasão da República Brasileira, tá feito pela Mauser, tá aqui Mauser, modelo 1935, mesmo ano que o Adolfo implementou isso aqui lá na Alemanha, né? Esse fuzil é feito para o exército brasileiro, esse fuzil para o exército alemão nazista. E por que isso? E aí você começa a ver que isso aí tem história por trás, né? Qual é o sentido do Getúlio Vargas fazer esse pedido para os alemães? Para poder a indústria alemã dar a desculpinha lá no Tratado de Versalhes, que é para um outro país, depois fazer uma carabina, entre aspas, para o próprio país, para burlar o Tratado de Versalhes, e por aí vai, né? E o amigão dele, do Adolfo, o Getúlio Vargas, fez esse pedido com certeza para ajudar o amiguinho dele lá na Alemanha, beleza? Galera, é isso, muita história, tem muito mais coisa para falar, mas eu vou parar esse vídeo por aqui, senão vai ficar chato de ver. Um grande abraço, galera, até mais.
Qualquer coisa, põe nos comentários aí que eu respondo depois em vídeo, se de preferência. Abração.